O governo Lula quer aumentar de 30% para 32% a mistura obrigatória de etanol na gasolina. A promessa é de autossuficiência energética e queda nos preços. Mas quem vai pagar a conta dessa decisão tomada a portas fechadas por um conselho de ministros sem que o motorista tenha dito uma única palavra? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Gladys, o Gladiador, revisado e narrado por Gordinho Caipira. O governo federal anunciou no dia 24 de abril que vai submeter ao Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, uma proposta para aumentar a mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, fez o anúncio durante a abertura da safra mineira de açúcar e etanol, em Uberaba, cidade que, não por acaso, é seu reduto eleitoral. Foi exatamente lá, também, que Silveira havia anunciado a elevação anterior da mistura, de 27% para 30%, que entrou em vigor em agosto do ano passado. Parece que o ministro tem uma relação muito especial com Uberaba, ou com o setor sucroenergético, ou com ambos. A medida foi apresentada com um tom grandioso, de que o Brasil vai se tornar autossuficiente em gasolina, zerar as importações, fortalecer a soberania energética, gerar empregos e renda. O Marajá chegou a dizer que isso faz parte de uma revolução energética, que o atual presidente estaria entregando com louvor. Palavras bonitas, sem dúvida, mas o motorista que abastece o carro todo mês merece uma conversa um pouco mais franca do que essa. Vamos começar pelo básico. O que é a mistura obrigatória de etanol na gasolina? É apenas o governo determinando, por decreto, que toda gasolina vendida no Brasil precisa conter uma proporção mínima de etanol anidro. Atualmente, essa proporção é de 30%. A proposta E32 elevaria esse percentual para 32%. Isso significa que a cada litro de gasolina que compra no posto, quase 1/3 já é etanol. E o que querem fazer é exatamente aumentar essa proporção. E antes que alguém diga que isso é só mais um tecnicismo sem consequência prática, convém esclarecer que há consequências, e elas vão impactar diretamente no seu bolso. O ponto central que o governo omite nessa conversa é bastante simples. O etanol tem um poder calorífico inferior ao da gasolina pura. Em termos práticos, isso quer dizer que um carro a gasolina rende menos quilômetros por litro quanto maior for a proporção de etanol na mistura. O consumo aumenta. O motorista precisa abastecer com mais frequência para percorrer a mesma distância. Ou seja, mesmo que o preço por litro permaneça igual, o que já seria otimismo, o motorista paga mais ao final do mês, porque o litro que compra entrega menos energia do que entregava antes. É exatamente esse tipo de informação que fica fora dos pronunciamentos do governo. O argumento do governo para justificar a medida passa principalmente pelo cenário internacional. O Brasil importa atualmente cerca de 10% da gasolina consumida no país. Com o conflito no Oriente Médio, especialmente as tensões envolvendo o Irã, o preço internacional do petróleo disparou cerca de 65%. E a ANP registrou alta de 8% no preço médio da gasolina nos postos brasileiros. Com esse pano de fundo, o governo apresenta o E32 como uma solução para reduzir a dependência externa. A estimativa é que a mudança possa eliminar a necessidade de importar cerca de 500 milhões de litros de gasolina por mês, o suficiente, segundo Silveira, para o país atingir a autossuficiência no combustível pela primeira vez. Até aqui, o patriota aos moldes de Policarpo Quaresma diria que a lógica tem algum sentido. Reduzir a dependência de importação é importante para pessoas com mentalidade keynesiana. O problema está em como isso é feito e em quem arca com os custos. Porque, convenhamos, quando o ministro fala em autossuficiência em gasolina, está usando uma definição bastante conveniente. O Brasil não vai produzir mais gasolina. O que vai acontecer é que os brasileiros vão consumir menos gasolina e mais álcool. E não para por aí. A proposta tem caráter temporário, com vigência inicial de 180 dias, prorrogáveis por mais 180. Isso significa que pode muito bem virar permanente, como tantas medidas temporárias que o Estado brasileiro já adotou ao longo da história. Lembremos que a CPMF foi criada para ser uma contribuição provisória e durou mais de 10 anos. Como diria Milton Friedman, nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo.
A mistura de 30%, que também nasceu em contexto de crise, já está consolidada. As chances de que o E32, uma vez aprovado, retorne ao E30 são, sejamos honestos, bastante baixas. Quem claramente se beneficia dessa história é o setor sucroenergético. A única entidade que representa usinas de cana-de-açúcar e etanol aplaudiu a proposta e foi rápida em informar que o setor já tem capacidade instalada para atender a demanda adicional, estimada em 1 bilhão de litros por ano em relação ao E30 e em 2,4 bilhões de litros em comparação com o patamar anterior, o E27. A expansão do etanol de milho, que vem crescendo fortemente no centro-oeste, também se encaixa perfeitamente nessa conta. Em outras palavras, há um setor produtivo inteiro ansioso para ver essa demanda compulsória crescer, e esse setor tem voz, lobby e presença garantida nas reuniões do Ministério. Uberaba, aliás, fica em pleno coração desse conglomerado. Isso não quer dizer que o etanol seja em si um produto ruim. O etanol brasileiro tem uma cadeia produtiva consolidada, gera empregos e tem, de fato, vantagens ambientais em comparação com combustíveis fósseis. Mas há uma diferença enorme entre deixar o mercado funcionar, com o motorista escolhendo livremente abastecer com gasolina ou etanol, conforme o preço e o rendimento de cada um, e impor por decreto uma proporção mínima que beneficia um grupo específico às custas de todos os outros. O que o governo está fazendo na prática é usar o poder do Estado para redistribuir renda de um grupo, os consumidores, para outro, os produtores de etanol, sem que nenhuma das partes tenha concordado explicitamente com esse acordo. O consumidor não foi consultado, o motorista não votou no E32, ninguém perguntou se ele preferia uma gasolina de pior qualidade para que o setor sucroenergético vendesse 1 bilhão de litros a mais. E embora essa conta não apareça de forma explícita no preço do combustível, ela está lá, embutida na eficiência perdida de cada litro de gasolina, que agora entrega um pouco menos de energia do que entregava antes. Há também um detalhe geopolítico que merece atenção. O governo usa o conflito no Oriente Médio para justificar a urgência da medida, mas é interessante notar que essa mesma lógica poderia ser usada para justificar qualquer coisa, qualquer intervenção, qualquer aumento de mistura, qualquer política de favorecimento ao setor que o governo quiser proteger. Pode ser embalada como resposta a um cenário internacional adverso. A crise sempre serve como pretexto perfeito para ampliar o alcance do Estado e reduzir a margem de escolha do cidadão. Por fim, vale destacar um aspecto que passou quase desapercebido nos anúncios. O CNPE, órgão que vai votar essa proposta, é um conselho formado por 17 ministérios, presidido pelo próprio ministro de Minas e Energia. Não é exatamente um fórum de pluralidade, não há representação dos consumidores, não há associações de motoristas, não há economistas independentes com cadeira nessa mesa. É o governo decidindo para o governo e o resultado da decisão, como de costume, é pago por todos nós, pagadores de impostos. O etanol tem seu espaço legítimo na matriz energética brasileira, mas mistura obrigatória, imposta por lei, aumentada periodicamente conforme o apetite do setor e a conveniência eleitoral do governo, é puro totalitarismo econômico. E o brasileiro vai pagar por isso na próxima vez em que abastecer o carro. Ah, e se o seu carro ou motor for totalmente a gasolina, já tenta economizar mais um pouco, porque com toda certeza essa nova mistura irá afetar negativamente o motor do seu veículo. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!